Oi, prof! Essa mensagem é para você que vai começar a escrever seu plano anual de ensino e tem dificuldade de trazer a abordagem sobre a questão das relações raciais. Meu nome é Flávia Gilene, eu ajudo você a desenvolver uma educação antirracista na prática. Pega caderno, caneta e anota, porque agora nós vamos começar a trazer os conceitos de raça e racismo. E mais, vamos trazer também o conceito de racismo individualista, racismo institucional e racismo estrutural. Nós vamos começar pelo conceito de raça. É um conceito da biologia que consiste em categorizar espécies de seres vivos. E a sua função unicamente é classificar. O professor Antônio Sérgio Guimarães afirma que a ideia de raça, como a gente conhece hoje, não existiria se não fosse a modernidade. Houve um movimento artístico-intelectual no período da modernidade chamado humanismo, que trouxe para o centro da discussão a pessoa humana, ou seja, supervalorizou o indivíduo. Com isso, eles alteraram e rejeitaram a hierarquização do mundo e a centralidade da igreja. O mundo era composto por 3 categorias de sociedade. Existia apenas o clero, os guerreiros e os camponeses. O teocentrismo cede então lugar ao antropocentrismo. Teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas. Antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Assim foi criado o modelo universal de humanidade. E o modelo universal de humanidade é o homem europeu. Todo indivíduo que escapasse da origem europeia era então classificado e considerado como sub-humano, inclusive as mulheres. Por isso é no mesmo período que acontece o início da caça às bruxas, que se estendeu juntamente com a Inquisição até o final do século XIX. Quando a pessoa humana se torna então a medida de todas as coisas, a ciência da época, amparada pela biologia e pela antropologia, engendra a ideia de raça humana e também decide subdividir a raça humana em subespécies. Todas aquelas pessoas que faziam parte dos outros continentes que foram encontrados através das grandes navegações eram considerados subespécies, ou melhor dizendo, sub-humanos. Tudo que era diferente era passível de condenação e de castigo. Todo diferente era condenável, era perigoso e era também considerado diabólico. Nesse sentido, essa ideia de raça vai sofrendo alterações e alterações sofisticadas no decorrer dos séculos. A ideia moderna de raça, então, compreende que a própria natureza proporcionava os seus próprios mecanismos internos, trazendo, então, para o debate, aproximadamente no século XIX, um biodeterminismo. As subespécies eram biodeterminadas com uma inferioridade inata. Como esse desenvolvimento foi extremamente sofisticado, no final do século XIX, existia então a discussão teórica do racismo científico. Então existiam teorias racistas que comprovavam e consolidavam a inferioridade das subespécies. Esse tipo de estudo se estendeu pelas 3 primeiras décadas do século XX. Os resultados desastrosos da Segunda Guerra Mundial colocam em xeque a ideia de raça. E naquele íntere, biólogos, sociólogos e antropólogos começam a discutir e a tentar banir de todo o estudo o conceito de raça, inclusive dentro da própria biologia. E isso não foi possível no momento porque a ideia de raça já estava muito disseminada. Mas apenas em 2000, quando saiu o resultado do Projeto Genoma, é que ficou realmente confirmado que não existem espécies humanas, existe apenas a espécie humana. Desse modo, o Projeto Genoma ele foi muito importante para comprovar que biológica e cientificamente não existem raças humanas. Hoje a discussão ainda continua pautada na raça, mas é uma discussão mais ideológica. Essa discussão tem no seu bojo relações sempre permeadas por poder e por dominação. Também é incluso em seu bojo discussões relacionadas à política. Como a gente viu no decorrer de todo esse movimento, a raça sempre tomou decisões políticas, né? Esta ideia de raça veio sempre
mediando as decisões políticas e de dominação de um indivíduo sobre o outro. É justamente o domínio de um indivíduo sobre o outro que caracteriza o fator político que é utilizado na naturalização das desigualdades, por exemplo. Ou então é o que legitima a segregação e até mesmo o genocídio daqueles grupos que são considerados socialmente minoritários. Então, agora que nós compreendemos o conceito de raça, nós vamos passar para o conceito do racismo. O professor Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, traz uma definição sobre o que é racismo. Para o professor Silvio Almeida, o racismo é uma forma sistemática de discriminação pautada na raça, que pode ser tanto consciente como pode ser inconsciente e traz como resultado benefícios ou desvantagens para o indivíduo conforme ao grupo racial ao qual ele pertence. Vamos diferenciar ainda o racismo do preconceito racial e da discriminação racial. O preconceito racial é atribuído a um juízo de valor que a pessoa possa ter em detrimento a algum membro destes grupos racialmente diferenciados. Esse preconceito ou essa ação ou esse juízo de valor nem sempre tem como resultado uma discriminação racial. Já a discriminação racial é uma ação de rejeição, é uma ação muito ostensiva de rejeição, é um repúdio muito grande desenvolvido por algumas pessoas, isso pode ser individual ou coletivo, em relação a membros de um grupo racialmente identificado como diferente. Há ainda 3 concepções de racismo, como eu falei para vocês no início do vídeo. O primeiro que nós vamos abordar é o racismo individualista. Os critérios para a identificação deste racismo estão vinculados à relação do racismo e à subjetividade. Isso quer dizer que não é porque ele é individualista que ele pode ter um caráter apenas individual. O caráter pode ser individual, mas este caráter também pode ser coletivo. Segundo esta concepção, o racismo é considerado uma patologia, é considerado uma anormalidade. Ele tem uma natureza psicológica, diverge de uma concepção política, como nós vemos estudando desde o começo deste vídeo. Ali eles não consideram, aliás, essa concepção de racismo não considera que existam instituições ou que existam meios políticos que possam desenvolver o racismo. Aqui o racismo é absolutamente individualizado e surge a partir de um determinado grupo ou de um determinado indivíduo. Nesse sentido, as ações que são desenvolvidas para o combate deste tipo de racismo são sempre pautadas na legalidade, ou então ele é entendido como um desvio comportamental que apenas a conscientização vai trazer os benefícios necessários. A conscientização, ou seja, a educação ou as leis propriamente ditas. Como esse tipo de racismo se apega a comportamentos, não se pode perder de vista que esses comportamentos exigem sanções legais. Quando as sanções legais são trazidas à tona, perde-se de vista que os prejuízos produzidos por este tipo de racismo sempre contaram com o apoio moral de líderes políticos e de líderes religiosos considerados homens de bem. Não dá para falar de racismo institucional sem trazer o livro Black Power dos Panteras Negras. No final da década de 60, os Panteras Negras escreveram um livro intitulado Black Power e neste livro eles trouxeram pela primeira vez a concepção do racismo institucional. Este foi um importante passo nessa discussão de racismo ao redor do mundo todo, porque esta concepção traz que a instituição está dentro de uma estrutura. E se esta estrutura ela tende a ser racista, ou ela é racista, a instituição é também racista. Por que ela é racista?
Porque dentro da instituição existem normas e existem critérios que precisam ser adotados pelas pessoas que lá dentro estão. Então, a tendência maior é que, se lá fora existem conflitos racistas, dentro da instituição, estes conflitos são, como diria também o professor Silvio Almeida, estes conflitos são absorvidos. E o que significa que um conflito é absorvido? Ele é naturalizado e ele é normalizado. Por isso, dentro de todas as instituições existem as normas. Tudo isso é normatizado dentro de uma instituição. Por ser normatizado, não significa que ele é verbalizado. Dentro da escola, principalmente, existe algo que é chamado como currículo oculto. O currículo oculto apresenta ações, práticas e saberes que não são verbalizados, mas que insistentemente eles acontecem e todos sabem, mas não necessariamente isso é comentado ou isso é sugerido. Isso vai acontecendo por esta normalização. Desse modo, se o racismo acontece fora da instituição, ele está presente na estrutura maior da sociedade, dentro da instituição ele foi normatizado e ele é reproduzido. Os estudantes da cor preta geralmente são tratados como estudantes que têm uma incapacidade intelectual inata. Lembra do biodeterminismo da raça, que esteve presente até o final da terceira década do século XX? Ela continua presente na atualidade. Não mais como uma teoria científica, mas ideologicamente, essa teoria está muito viva dentro das instituições. E este é apenas um exemplo que eu trouxe de dentro da escola. Dessa forma, o racismo institucional não se separa do projeto político e de condições socioeconômicas específicas. Isso torna o racismo institucional muito sutil e ele é muito menos identificável do que as outras formas de racismo que nós viemos trazendo até o momento. Vamos passar então para a última concepção de racismo, que é o racismo estrutural. Aqui é preciso entender que é em decorrência da própria estrutura social, ou seja, o modo normal como a nossa sociedade funciona, como se constituem as relações jurídicas, como se constituem as relações políticas, econômicas e até familiares, que desenrolam todo o processo estrutural da nossa sociedade. Ou seja, na sociedade brasileira não existe uma patologia social e nenhum desarranjo institucional. Na sociedade brasileira, o racismo não é exceção, o racismo é a regra. A regra esteve desde o início da sociedade brasileira. O racismo é a regra. Esta é a regra da nossa sociedade. E nós podemos perceber que as desigualdades sociais são gigantescas, as desigualdades econômicas são gigantescas, não há isonomia num país que tem mais de 60% da população autodeclarada preta e parda. Não há isonomia dessas pessoas em todos os lugares sociais determinados. Na sociedade brasileira, o racismo fez parte do processo histórico e político e criou condições para que grupos racialmente identificados fossem direta ou indiretamente discriminados. Agora que você já entendeu parte desse processo histórico e político, eu vou te dar uma tarefa de casa. Você vai olhar para a sua escola e vai tentar identificar ali dentro quais são os grupos racialmente identificados. Por exemplo, existe algum estudante na sua escola que ele é suspeito por natureza? Quem é a moça mais bonita da escola? Qual é a cor desta moça? Em que grupo racialmente identificado ela está? Quem são as crianças que não aprendem? Quem são as crianças que fazem parte do laboratório de aprendizagem? Tente se desvencilhar do período de pandemia. Tente olhar para a escola como ela trouxe no decorrer de todos estes anos estes estudantes e qual é a sua característica diante do grupo racial identificado. Comenta aqui embaixo, traga as suas dúvidas para que a gente possa então construir educação antirracista na prática.